Então não tenho nem como botar meus pés debaixo da mesa, entendeu? Tô no cantinho da mesa. Bom, vou ler aqui um... Vou ler aqui. Eu faço a prece. Deixa eu abrir aqui. Do livro Momento de Saúde, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. A consciência divina irriga-me com paz. Os meus equívocos são elucidados e acalmo-me, considerando as imensas possibilidades de equilíbrio que estão ao meu alcance. Diante de mim o presente, elaborando o futuro. O passado são as lições aprendidas e as vantagens do conhecimento servindo-me de suporte para o crescimento interior. Confio e renovo-me, tranquilizando-me no bem. Acabou? Uhum. Então vamos lá. Graças a Deus, Senhor. Mais uma vez te agradecemos esta grande oportunidade de juntos estarmos estudando o Santo Evangelho. E tudo isso, Senhor, que vamos hoje aprender, seja mais uma chave para nós alcançarmos o que nós tanto pretendemos, que é a felicidade. Queremos pedir por Senhor, por todos do nosso grupo, o que aqui estão encarnados e desencarnados, por aqueles que chegarão ainda, que estão por vir, e por aqueles que ainda estão em suas casas, ou mesmo nas ruas, e por motivos diversos, não poderão chegar até nós. Mas que essas vibrações de paz, de amor, de serenidade, alcancem a cada um onde quer que esteja. Queremos pedir também, Senhor, não só por nós, queremos pedir pelos nossos vizinhos, amigos, parentes, enfim, por todos aqueles que precisam de Ti. Aqueles que estão doentes, doentes físicos, doentes mentais, doentes emocionais, aqueles que estão com problemas financeiros, desemprego, têm um lar para morar, têm uma cama onde possa deitar, um telhado onde possa se abrigar. Por todos eles, e também pedimos por aqueles que estão em guerra, guerra que começa em cada um de nós, aqueles que estão em guerra com os outros e aqueles que estão em guerra, povos contra povos. Por todos eles pedimos, Senhor, que todos eles possam alcançar a paz e terem uma vida digna, mais tranquila, aproveitar melhor essa passagem no planeta. Em especial também, Senhor, pedimos pelo Senhor Roberto, que possa ele também receber todas essas vibrações, e que os médicos do espaço, da equipe do Dr. Bezerra, possa atendê-lo sempre com mais desvelo, mais amor, e que em breve ele esteja aqui de novo conosco. Obrigado por tudo, Senhor. Muito temos a agradecer. E pedir também aos bons amigos espirituais que nos ajude aqui a melhor entender os textos que nós vamos estudar. Obrigado por tudo, graças a Deus, Senhor. Bom, boa noite, Consuelo. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Elisa. Boa noite, Afrânio. Boa noite. Boa noite.
Hoje nós vamos estudar o Evangelho, né? Estou enrolado nos fios aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 28, no item 4, né? Se eu não me engano, né? É isso, Elisa? É, aqui a dona Luz Pereira botou aqui que não está conseguindo entrar, porque mudou a paginação do Skype. Deixa eu ver se eu consigo aqui achar ela para chamar. Espera aí, só um minutinho. Tá. Esse computador de vida própria é um problema. Agora não sai. Deixa eu ver se eu convido, se eu consigo achar ela aqui participante. Ah, não consigo. Diego de Pereira. Vou chamar se ela conseguir entrar, senão vida que segue. Entrou. Bom, vamos lá. Então, nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, né? Estamos na parte da coletânea de prece, na prece dominical. Nós estamos hoje começando o item 5 da prece dominical. Quer falar alguma coisa antes, Afrânio? Não, nós estamos, é só isso mesmo. Estamos lendo a prece dominical, né? Item a item, conforme os Espíritos nos ensinam, né? E fazendo mais alguns comentários, né? Tá, agora nós vamos nessa questão da imposição que tem nessa festa dominical. É uma imposição, né? Cadê a dona Luz aí? Conseguiu, não? Ah, não sei, Afrânio. Então vamos. Eu chamei. Vamos ver se ela ingressa ou se não. Item 5. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas como perdoamos aos que nos ofenderam. Bom, boa noite, dona Luz. Bom, acho que ela ainda não conseguiu entrar, ela está pendurada em algum lugar aí. Está pausada aqui, sei lá, está pausado. Estranho isso. Estranho. Nunca vi isso no Skype, primeira vez na minha vida que eu vi isso aqui. Fala, bom, pode falar. Vamos lá. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos que nos devem. Então, é uma imposição. Como se fala, como é que você quer ser perdoado se você não consegue perdoar ninguém? É uma grande imposição mesmo. Talvez seja uma das maiores que tem no Evangelho, porque aí está inclusa a palavra perdão. Tá? Se nós formos olhar, né? Alguém se lembra da pergunta 886 do Livro dos Espíritos? Lembra, Consuelo, qual é? Claro que eu não lembro. Quem pergunta? Eu acho que ele pensa que a gente é igual a ele, cara. Eu pensei que fosse lá. Claro que eu me lembro. Você fala tantas vezes nas perguntas, não aguento mais ouvir isso. Eu acho que ele pensa que a gente é igual a ele, que grava o número, o nome, aonde está. Eu acho que ele pensa isso, cara. Bom, a pergunta 886, você se lembra, Elisa? Não. Dona Luz lembra? Já falei que a dona Luz ainda não conseguiu. Mas saiu o sinal ali, saiu. Bom, então vamos lá. A pergunta 886, Kardec perguntou aos Espíritos: qual o sentido da palavra caridade conforme a entendia Jesus? Kardec não quis saber o que eles, espíritos superiores que estavam ali ajudando a codificação, pensavam sobre a palavra caridade, não. O que pensa Jesus? Como entende caridade Jesus? Né? E parece que a resposta é uma escadinha. Benevolência para com todos, ou seja, é dar o pão, é dar uma roupa,
né, fazer um favor, visitar no hospital. Já é uma coisa que nós temos dificuldade, mas aparentemente é o primeiro degrau que parece ser o mais fácil para qualquer um de nós. Não significa que nesse primeiro degrau a gente esteja sentindo isso, mas a gente consegue já, né? E às vezes conseguimos sentir. O ideal é sentir mesmo, né? Esse é o primeiro degrau da resposta que os Espíritos deram da pergunta caridade. O segundo degrau é outro complicado para nós. Indulgência com as faltas alheias. Né? Alguém pode me explicar o que é ser indulgente? A palavra que os Espíritos tanto usam. É ser compassivo, compreensivo, perdoar as faltas alheias. É indulgente. Por exemplo, tem alguém falando mal de alguém, por exemplo. Né? A gente escuta, mas quer ser indulgente. Mesmo que aquela pessoa que estejam comentando mal dele esteja totalmente errado, a gente evita comentários, evita jogar lenha na fogueira, jogar gasolina, incendiar mais. Realmente é muito forte isso. Porque nós, né, principalmente no noticiário que a gente vê no dia a dia, se eu pudesse, eu pegava, não, é nosso, tá? Não estou falando que ninguém aqui é santo, né? Mas a gente vê os casos na televisão, a gente se empolga, até depois fala, peraí, eu sou espírita, eu estou aprendendo a não fazer isso. Vocês estão aprendendo a ser indulgente. Porque, voltando ao assunto do livro Libertação, quando o André Luiz chega na tal da Cidade Estranha, que é o capítulo 5 do livro, né, ele toma um choque. Né, e pergunta em determinado momento, pergunta o Gubel, aí esses criminosos aí? O Gubel olha para ele sério e fala, esses criminosos somos nós em outras épocas. Alguém foi indulgente conosco, alguém nos ajudou, e hoje a gente já consegue ser criminosos em crimes, né, em coisas menores, né, não tão grande igual ele. Esse é o segundo degrau, indulgência com as faltas alheias. Agora, o terceiro degrau é o que tem a ver com a prece aqui. É o perdão das ofensas. Olha, gente, é muito difícil. Eu perdoo, mas não aparece mais na minha frente, não. Eu nunca mais quero ver. Ih, chegou aí, perdoei, mas não consigo ficar próximo dele. É assim mesmo? Quer dizer, o perdão só dura enquanto a pessoa está longe. Quando chega perto, cadê o perdão? Não teve perdão, teve só deixa pra lá e vão seguir em frente, mas não quero ficar perto de você, né? Assim que as pessoas fazem. Vamos botar aí panos, né? Panos quentes, né? Para abafar o É, negócio. Não é isso? é. Então, o terceiro e maior degrau da escadinha da resposta da pergunta 886, que eu tenho certeza que vocês agora sabem ela de coisa salteado, não vão mais esquecer. Sei. Nossa. Quem Consuelo, sabe mais então, que eu é Consuelo. então, Consuelo nunca mais vai esquecer. É o que A Fran não ela nem conhece a fala. cabeça de uma mulher. Nem quero, Ô, nem quero. oi, Tá, consegui, que bom fazer contato com vocês. Já ia desistir. beleza. Boa noite. É, O boa Skype, noite, seja a bem-vindo. destinação deles, agora está pedindo senha. Tive que fazer uma senha para entrar, entra e sai, graças a Deus. Então, Consegui. seja Boa noite bem-vindo. a todos. Estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no Uhum. capítulo 28, item 5. Tá? Capítulo 28, item 5. Tá. Tá? Então, como o perdão das ofensas, nessa escadinha que os Espíritos colocam na resposta 86, é o degrau mais alto, tá? É o degrau também mais alto que um Espírito consegue, né, dar o caminho da iluminação. Quando ele consegue chegar a esse degrau, né, o Gandhi, né, é aquele repórter que a vida inteira criticou o Gandhi, e depois de muito tempo, e olha, que a imprensa naquela época, a imprensa escrita, o jornal era muito forte, né? Não tinha televisão, era força total. Então,
ele se arrependeu, porque ele viu que o Gandhi estava certo e ele estava errado. E ele foi até muito humilde, tá? Foi muito bonita a parte dele chegar para o Gandhi e pedir perdão, perdão, me perdoa. E o Gandhi responde para ele, não, eu não tenho que te perdoar. Não, mas eu te ofendi pelo jornal anos e anos. E o Gandhi, não, você não me ofendeu. Porque o Gandhi sabia que tudo aquilo que ele falava, a consciência dele estava tranquilo, não era o certo, não era a verdade. Então, essa questão do perdão, quando a gente conseguir alcançar esse patamar, né, de perdoar, pedir perdão, mas também perdoar, né, as dívidas ali, essas dívidas aí, né, na questão moral, né, na questão financeira, né? Quando a gente chegar nesse patamar, que bom, né? Alguém aí já está nesse patamar, pelo que eu estou vendo, todo mundo calado, está todo mundo pensando, esse cara é uma coisa que eu estou há séculos nisso aí. Estou há séculos nisso, vou continuar séculos arrastando isso. Então, vamos ler de novo, Elisa, o item 5 e começar. Tá aqui na minha bagagem, o que é que eu vou fazer? O carro continua arrastando. Então, vamos lá. Por favor, Elisa. É capítulo 28, coletânea de preces espíritas, tá? Prece dominical, item 5. É porque cada livro tem uma página diferente, uma tradução diferente. Então, não tem como eu falar a página. Vai lá no capítulo 28. Perdoa as nossas dívidas, é isso? Perdoa as Isso. nossas dívidas, como Ok. perdoamos aos que nos devem. Porque cada um tem um livro diferente, entendeu? Então fica difícil da gente falar a página. Cada uma das nossas infrações às tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e uma dívida que contraímos e que cedo ou tarde teremos de saldar. Rogamos-te que nolas perdoes pela tua infinita misericórdia, sob a promessa que te fazemos de empregarmos os maiores esforços para não contrair outras. E essa promessa aí é meio cambalacha aí. Meio cambalacha. Essa promessa aí é meio mandrake, gente. Pois é. É isso que eu fico pensando aqui, né? Parecem umas palavras tão simples, né? Então, Porque uma precezinha normal, né? Uma prece. Pai Nosso. é por Faz o isso Pai que eu Nosso aí. falo. Por isso que eu falo para o pessoal acha engraçado. O que é mais fácil, abrir a boca ou levantar o braço? Todo mundo acha engraçado quando eu falo isso, que abrir a boca é muito fácil. Mas fazer o que tem que ser feito é muito difícil. Porque a gente não pensa dessa forma, né? Quer dizer, a gente não consegue agir dessa forma. É verdade. E ontem eu estava lendo, eu esqueci qual o capítulo do Evangelho. Esse Evangelho meu não vem marcado. Eu estava lendo, não. A gente aqui está estudando capítulo 8. Está estudando o Evangelho aqui no nosso culto no lar, né? Aí está falando aqui, cada uma de nossas infrações, as tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e uma dívida que contraímos. É No exatamente o capítulo que está escrito aqui. né? Não, eu estou falando o que está escrito aqui. Reportando ao capítulo 6 do Evangelho, que é o Bem-aventurado tem um puro coração, Jesus vem falar. Caramba, eu não marquei? Eu marquei e pulou. É. Eu não marquei, não. É esse capítulo mesmo, gente? Tá eu estou estudando o capítulo. Tá. É no item 5, pecados por pensamento, adultério.
me lembrando dessas infrações, cada vez que nós, né, fala aqui que nós, cada uma de nossas infrações às tuas leis, né, é uma ofensa que te fazemos, ofensa que te fazemos. Eu estava fazendo uma ligação, porque Jesus utiliza da palavra adultério algumas vezes. E o mandamento, eu não sei se é o 7º ou 8º, não adulterarás, não é isso? Eu pensei, vendo que Jesus fala, mas ainda fala aqui, né? Aprendeste o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério, que é justamente o 8º mandamento, se não me engano. Então, o que tem a ver adultério com com essas nossas infrações? Vamos fazer uma conexão. Quando Abraão, tá, aceita, tá, acredita em Deus, larga tudo que tem, parentes, tudo mais, pega somente sua família e alguns bens seus e vai para a terra que eu vou te dar, né? Quer dizer, acredita numa promessa em vão de um Deus. Ele era de Ur, da Caldeia. Eles lá eram politeístas. Ele acreditou num Deus só, né? Chegando lá, vai para cá, vai para lá, finalmente ele consegue encontrar tal terra. Em determinado momento ele está meio triste e Deus chega até ele, mostra as estrelas do céu. Eis aí a tua prosperidade, ou seja, os filhos de Abraão. Né? Mostra estrelas. Eles serão assim. O que são estrelas? Voltando ao início do Exército do Senhor, no capítulo aí do prefácio do Evangelho. E te propõe uma aliança. Aliança. Tá? E essa aliança significa o quê? Um casamento. Então, quando traduziram o livro, a Bíblia, tá, para o grego e depois para o latim, a palavra testamento significa aliança, do grego. Tá? Então, essa aliança, esse casamento, que a aliança é o quê? É um objeto simbólico que significa o casamento. Esse casamento, lá no Antigo Testamento, várias vezes Deus vai falar sobre a prostituição, né, de Jerusalém, a prostituição do seu povo. E isso ele fala muito no Oséias. Oséias, no capítulo 2, ele fala: Yahvé, sua esposa infiel. Processai vossa mãe, processai, porque ela não é minha esposa, e eu não sou seu esposo. Que ela se afaste do seu rosto as suas prostituições. Então, o tempo todo no Antigo Testamento, Deus vai chamando os infratores das suas leis de adúlteros. Tá? Usa a palavra prostituição, que significa, né, dentro do nosso, né, adultério. Então, cada vez que nós... Olha só que coisa interessante. Né? Eu fiz essa conexão lá na hora, achei interessante. Cada vez que nós cometemos uma infração pela lei de Deus, nós estamos traindo Deus. O casamento que foi feito com a aliança que é feita. Tanto que também no Evangelho se chama o quê? Novo Testamento, ou seja, nova aliança. É a aliança que os profetas prometeram o tempo todo para nós. Né? Então, essa questão das infrações de Deus é isso aí. Como é que nós podemos pedir se nós o tempo todo somos infratores? Devemos pedir, ter força no pedido. Mas devemos, antes de mais nada, procurar não errar mais. Né? Não infringir mais as leis divinas. Certo, Elisa? Certo. Quer dizer, é certo, mas não é certo. Deixa eu É falar. certo, mas não é como eu quero. É certo, mas não é bem o que eu quero ouvir também, Não, não. não é como eu quero. É como a gente não consegue fazer. É diferente. A gente não consegue fazer desse jeito. Depois a gente fica pedindo perdão. Sabe que errou, que sei lá, que fez tudo errado de novo.
E conforme a gente estuda, cara, a gente vai criando um negócio na gente que quando a gente vê que fez tudo errado de novo, dá um pânico, um desespero, uma coisa estranha e totalmente inexplicável. Eu achei tão interessante esse livrozinho de Oséias, tá, no Antigo Testamento, porque é interessante como ele faz esse tratamento dessa relação, como se Deus, né, estivesse, olha só, Deus é ao nosso lado, chateado com o quê? Com os nossos erros. Tá? Depois, se vocês quiserem, pega o livro de Oséias, dá uma olhadinha lá no capítulo 2. Yahvé e sua esposa infiel. Ele vai falar um monte de coisa. Senão, eu desesperei completamente. Quer dizer, quando nós entramos em muitos erros, o que é que acontece? Nós vamos, né, para regiões ruins e quando nós voltamos na reencarnação, todas aquelas facilidades que nós tivemos, tudo aquilo que era, né, nós viemos despidos disso, nas grandes expiações. Olhando aquilo ali, é a doutrina espírita, só que a gente lê pensando uma coisa, é outra. Eu acho muito legal. Eu peguei isso aqui, dei uma lida. Mas vamos lá, vamos continuar a nossa. Só no perdão mesmo. Aqui nós estamos falando de infrações, né? Aí vamos pedir o perdão se nós estamos cheios de infrações, somos adúlteros. Fiquei preocupada que é sob a promessa de que te fazemos, de empregarmos os maiores esforços para não contrair outros. Fiquei muito preocupada com essa questão da promessa que fazemos e que não cumprimos. Nós somos os reis da promessa, de acordo com Emmanuel, não é isso? Nossa, essa coisa de não cumprir promessa é muito difícil. Por isso que eu digo que prometer as coisas não é uma boa. Tu nos impusestes por lei expressa a caridade. Mas a caridade não consiste apenas em assistirmos os nossos semelhantes em suas necessidades. Também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a tua indulgência se dela não usássemos para com aqueles que nos hão dado um motivo de queixa? Viu aí a pergunta 886? Né? Nós não conseguimos, às vezes, nem ser benevolentes. É o primeiro degrau. E a gente se deixa tomar, né? Às vezes, por um sentimento tão estranho. Que é isso que eu estou te falando, que é quando a gente percebe, aí vem aquele sentimento dentro da gente, cara, eu errei de novo nesse negócio aqui, e eu já sei isso aqui, por que eu estou errando aqui de novo? É que nem matemática, você erra 2, 3 vezes a mesma coisa, e depois você diz assim, cara, mas eu já estudei isso, eu já aprendi isso, por que eu estou errando isso, entendeu? É bem assim, a gente fica errando sempre na mesma coisa, sabendo que já sabe. E essa é a nossa dificuldade, sair desse problema aí, dessa roda de erro, não é roda de reencarnação, não. Cansada. Por isso que a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Que a gente erra, mas aproveita alguma oportunidade que surge, a gente já ganha um pontinho para poder, no final, tentar a balança não pesar demais para um lado só, né? Ganha um pontinho, mas às vezes a gente perdeu 2. É igual o seu Jorge. O menos 2 dá menos 1. Você lembra do seu Jorge, aquele lá, que era artista plástico, né? Ele sempre falava, se o esperto soubesse como é ser bom, como é bom ser bom, o esperto seria bom por esperteza, né? E é verdade, né? Seria bom por esperteza ser boa. O seu Jorge tinha essa teoria, e a teoria é certa. Se o esperto soubesse que é bom ser bom, seria bom por esperteza. Por quê? De qualquer forma, né? Sempre que a gente faz algum ato, né, você vê algum benefício. A gente não vê quando vai vir, se vem dessa vida, vem outra. É interessante. Então, as oportunidades têm que ser aproveitadas. Eu estava rindo aqui, não sei se isso é oportunidade, não.
Estou indo para o centro de Caxias, um sol quente, que Deus me livre. Isso foi na quinta-feira passada. Um sol quente. Quando eu chego no meio da Avenida Brigadeiro Lima e Silva, eu ia na ponta dela, no meio, tudo engarrafado, mas não andava. Eu olhei assim no lado, tem um Carrefour, né? Lá eu pensei, vou estacionar aqui. Estacionei o carro e fui andando naquele sol quente. Daqui a pouco estou vendo um cara gritar, ô moço, ô moço, ô moço. Aí eu estava com a camisa, nem me lembro, a camisa tal. Eu olhei assim, era um cara dentro de um carro lá atrás. Ajuda esse senhor que está em pé aí, que ele está precisando de ajuda. Aí eu olhei para a minha frente, do meu lado praticamente, o senhor com uma bengala não conseguia sair do lugar. Eu disse, olha, o senhor está precisando mesmo de ajuda? Eu disse, estou. Eu disse, como é que aquele cara lá sabe? Lá atrás, não sei, mas ele sentiu que eu estou precisando de ajuda. Olha só que coisa interessante. Eu disse, o que é que o senhor quer que eu faça? O senhor é grande, maior que eu, não dá para mim te carregar, não, mas vamos pegar a tua mão que eu vou te puxar, vou te rebocar, tá bom? Não, não, só você me levar até ali que tá bom, dali eu me viro, tá bom. Aí puxei ele, puxei não, né? Peguei a mão, eu nem fiz força que ele conseguiu caminhar. Aí eu falo assim, quem é o grande, o mérito de quem é nessa história aí? É meu? Não, é da pessoa que percebeu que ele estava precisando de ajuda. Lá no carro, lá no meio Esse do derramamento. problema é muito fácil de resolver. E você estava do Olha lado, quase só. do lado, nem tinha visto o senhor. Não, um pouquinho eu atropelava ele até. Ó. Aí eu pensei nisso, eu falei, meu Deus do céu, as oportunidades que surgem, né? O cara aproveitou a dele. O cara Precisou de um aproveitou intermediário, um médium. para tu praticar uma boa ação, né? O médium aqui fui eu, né? Um médium, né? Fui só o instrumento. A boa ação foi do cara, achei incrível isso. Meu Deus, como é que pode isso? Olha o que a espiritualidade faz, né? Para que alguém seja ajudado. Interessante, né? Fez uma ponte. Né? Foi muito assim, depois eu olhei assim, o cara continuava lá embaixo no engarrafamento. Eu andei com o coroa lá se arrastando, eu puxando, né? E o cara lá embaixo no engarrafamento ainda, olhando, fazendo assim para mim. Ó. Ai, 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 é bom, né? Essas coisas acontecem, a gente fica olhando. Né? Mas vamos lá. Parabéns pro cara. Bom, Parabéns para você também, porque você podia ter fingido que não estava afiando mais uma vez. Você assim, podia ter virado as costas e ido embora. ajuda o homem aí, eu olhava assim para cima, né? Não quer nada e ir embora. Vamos dizer que a maioria primeiro que eles não iam nem olhar para o cara que estava gritando almoço, né? Segundo que eles iam olhar assim, não posso fazer nada por ele não, e iam embora, né? A maioria das pessoas é nessa vibe que anda, com medo, com não sei o quê, com não sei o que lá, pode ser um golpe. Agora todo mundo é assim, pode ser um golpe, pode ser alguma coisa de errado, então tem várias situações nessa história, né? E tinha outros passando, ele escolheu a mim, né? Da camisa tal, ô meu senhor, da camisa tal, só faltou falar o careca barrigudo, só faltou falar isso. Só faltou falar isso. Tudo É você aí sapato, mesmo! Ai, vamos lá. É o que eu estou falando, cara. Essas pequenas oportunidades que surgem na nossa vida, né? Isso vale muito. Porque, infelizmente, o outro lado está bem pesado, né? Esse peso-pena aí já ajuda, tá? Peso-pena já ajuda. A pessoa agradece tanto, aquele negócio daquela história do Chico, né? Que o Chico passou, Chico, quero falar contigo, né? Ele não parou, vai, mano, volta. Aí ele vai, escuta a mulher, explica lá da receita homeopática. Quando ele sai, né? Ela fala, Chico, vai com Deus, né, mano? Olha para ela agora. Diz que a boca dela tá energias boas. E o Chico estava naquele dia com dor na angina. Foi curando aos poucos a dor na angina. As boas vibrações daquela mulher. E aí me lembra do Lauro Mendonça, né? Todo dia eu saio com as moedas no bolso para distribuir entre os pessoal na rua. Eu quero ouvir 5, Deus lhe pague, 3, vai com Deus, não era assim que o Lauro Mendonça falava? é. Procurar oportunidades, né? Elas surgem, mas se a gente procurar, virão mais, né? Ok? Vamos lá? Alguém Alguém quer quer falar falar? alguma coisa? Só nós dois vamos falar mesmo. Vamos embora, Alice.
Concede-nos, ó meu Deus, forças para apagar de nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Faze que a morte não nos surpreenda, guardando nós no coração desejos de vingança. Se te aprouver tirar-nos hoje mesmo deste mundo, faze que nos possamos apresentar diante de ti, puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujos últimos pensamentos foram em prol dos seus algozes. Esse parágrafo aí também é bem, né? Quer dizer, É forte. concedendo-nos forças para apagar de nossa alma todo ressentimento, todo ódio, todo rancor. Tá? Hoje eu já falo até que ódio, eu já acho que muitos de nós já não tem mais esse sentimento tão ruim, tão pesado. Mas o ressentimento e o rancor ainda fica, né? Infelizmente. E nós temos que lutar contra isso. E o ódio é o pior, né? Que o ódio realmente pesa muito no coração. Nossa Senhora, odiar não deve ser nada bom. Nem para quem odeia, nem para quem está recebendo as vibrações, né? E você vê as pessoas se odiarem por cada bobagem, por cada besteira, cada futilidade, cara. Quando eu botei no celular aí que prefiro. Tem dia que eu não quero conviver com os seres humanos, mas que isso não é um privilégio da vida, pô, um monte de gente ficou chateado comigo. Eu não estava dizendo que eu não queria Achei tão conviver. certinho. Eu vi, você mandou para mim. Tem vezes que eu só quero ver os gatos na minha frente, mais nada. Não, eu achei assim, vou mandar para a Consuelo que ela vai me entender. Eu achei ótimo, eu achei que você está certíssima. Não é bem isso. Não é bem isso. É bem isso. Só que, Olha, os meus gatos são assim, a lavagem de alma todo dia. Né? Porque eu tinha um, a Carol arrumou 5. Eu fiquei com 6. Ah, mamãe, tadinho. Ai, tadinho, tadinho, e eu que cuido, né? Mas você sabe que isso me faz um bem. Um bem. Pegar um bichinho desse, quando ele encosta a cabecinha no meu peito. Ah, nossa, lava minha alma. Não tem gente que faça isso comigo. Não tem. Agora, a segunda parte do pensamento é assim. Só que a vida não nos concede esse privilégio. Exatamente, é. Aí toca a campainha, é filho, é marido. Não, até porque a vida o marido não nos consegue... não, marido não. A vida não nos concede esse privilégio porque nós precisamos da interação com os seres humanos. Só que tem dias que a gente não quer encontrar com ninguém. Assim, eu digo, olha só, eu não quero ver ninguém, eu quero me isolar. Eu preciso ficar quietinha no meu canto, não quero conviver com ninguém hoje. Você não agride ninguém, você não precisa brigar, você só fica no teu canto. A pessoa fala, você mexe a cabeça, né? Você responde. Que não vai ser grossa também. Mas o bom é a briga. A briga, a confusão, isso que é o bom, que a gente vai interagindo um com o outro, até se acalmar, até cortar as arestas. Cortar as arestas aos poucos. A gente corta as arestas do mesmo jeito, Afrânio. Só que tem dia que eu vou te falar, sabe? Que eu acho que eu que estou fora do esquadro. Não, mas é. Acho que o povo todo está no esquadro e eu saí do esquadro há muito tempo. Mas sabe o que é que me preocupa com isso tudo? É que a gente tem que tomar cuidado, que quando chegar lá em cima, a pergunta não vai ser essa. Você cuidou bem dos gatinhos? Não vai ser essa, não. Cuidou bem do gatão? Olha, você me desculpa, mas eu acho que alguém tem que cuidar da natureza. Né? Se não. Né? Porque todo tem gente que chuta bicho e tudo, alguém tem que dar comidinha, alguém tem que dar aguinha. Né? Se não for assim... obrigação. Então, obrigação. Só que a segunda parte lá do lance da Elisa fala sobre isso. É complicado o negócio, porque a gente reencarna justamente
Não, principalmente o que os lares que são formados nas nossas casas. A gente não pode viver que nem um náufrago com uma bola numa ilha. Claro, mas não é todo dia, é só um dia, Fran. Ela só falou que é um dia. Tem dia, tem então, dia. ultimamente, ela não falou que são é a mais vida frequentes toda. na minha vida. Esse que é o problema. Não deixa esse dia ficar muito frequente. Deixa que seja alguns minutos. Conta alguns minutos só. Não, isso todo mundo passa por isso. Tem dia que a gente não está afim de papo com ninguém, nem isso é real. É verdade. Todo mundo tem isso. Porque a pessoa chega para sabe, para ninguém vai chegar, oh, que bonita. Não existe isso, não existe. Um bom dia, um sorriso, não existe. É muito difícil. É muito difícil. É verdade. E aí eu botei aquilo aí as pessoas, nossa, você está assim, e é um privilégio, que pena, não sei o que. Eu falei, gente, isso é só um pensamento que ocorre na cabeça das pessoas em certas situações, em certos momentos, gente. Porque ninguém é diferente de mim, não. Ficou todo mundo... que todo mundo é anjo, né? Só a gente não presta, né? Então, veja bem, a finalzinho desse parágrafo aí, o que é que fala para nós aqui sobre o nosso papo aqui agora? A exemplo de Jesus, cujos últimos pensamentos foram em prol dos seus algozes. Olha só. Né? Tem muito a ver com o que a gente está falando isso aí. Né? Então, mas eu ainda estou tentando. Aí até Jesus se recolheu, né? Para fazer oração antes de ser crucificado. Estou tentando, né? Entendeu? Estou tentando. Estou rezando por eles, estou tentando. Só não quero conter. Pois é. Vai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, né? Pois é. Quer dizer, por isso que Jesus realmente é o modelo e guia, né? Até no último momento. Então, de novo, voltando ao assunto aqui, perdoa as nossas dívidas. Olha a dívida que nós criamos com Jesus nessa crucificação, né? Imensa. E eu acho bonito também que, olha, o Paulo Estevão, quando ele foi apedrejado, Jesus aparece, Estevão ainda agonizante, e fala, Senhor, não lhe imputes este pecado. Olha, perdoou Paulo, ainda falou para Abigail, né? Que fazia, né? Que seria um bom marido, que fazia votos no casamento, e ainda deixa a profecia. Se ele defendeu Moisés assim, imagine quando conhecer Jesus. O Estevão realmente também, que exemplo. Foi grande, né? Foi grande, né? Que exemplo. Mas ele teve a visão do que seria Paulo, provavelmente, né? Ele, só disso daí, se ele defendeu Moisés assim, imagine quando ele conhecer Jesus. Aí a gente vai vendo o negócio. Aí depois vai outro lance. Quer dizer, o Estevão, aquelas cartas de Paulo, Estevão estava ali sempre para ajudar. Aliás, Estevão andou com Paulo, né? Estevão desencarnado, ele foi tipo um mentor do Paulo. E outra passagem, né? Quando Saulo chega lá em Damasco, cego, né? E o Jesus pede a Ananias para ir cuidar de Saulo. Ó. E Ananias foi. Você imaginou chegar para a galinha? Aí, galinha, vai lá cuidar daquela raposa ali. Cuidado que mas ela está com fome, não tem problema não, dá um papo nela e tal. Né? Olha só que situação do Ananias. E o Ananias foi, né, forte, né? Perdoou, sabia que Saulo estava lá para esganá-lo, né? Trucidá-lo. Isso que é confiança, né? Que é fé, de verdade. É fidelidade, isso é a fidelidade. Foi. Então, esses exemplos que a gente também tem que procurar, de vez em quando, pensar nisso, né? Porque, estou longe disso, mas se eu não pensar nisso, para um dia me aproximar disso, é aquele negócio, tem que conhecer para poder fazer, não é isso? Bom, vamos continuar. Vamos ver se eu consigo. Estou tentando. Constituem... Perdoar? Você está tentando perdoar? Tudo. Constituem parte das nossas provas terrenas. As perseguições que os maus nos infligem. Então ninguém pode ficar querendo ficar sozinho durante um dia na vida. Entendeu? Olha só.
Viu, dona Consuelo? Tá errado. Tá certo, Mas, tá bom. mas a Você tem- gente não fica sozinha, a gente fica com os gatos. Eu não tenho nem Realmente como tá ficar com. sozinha, Fred. Não tem nem como ficar sozinha. Aliás, às vezes eu fico pensando assim, nossa, e como é que seria realmente ficar sozinho? Eu e os gatos, será que eu ia gostar? Eu acho que não, né? Não ia, não. Não, eu acho que é muito triste. Eu vejo muita gente, muita senhora por aqui, que mora por aqui sozinha mesmo, sem ninguém, com uma casa grande, mas sozinha mesmo. Olha, é muito triste, sabe? É muito triste. Os filhos não aparecem, não- é vizinho que leva ao médico. É muito triste aqui. E não Muito, são muito pessoas mesmo. humildes, não, são pessoas com dinheiro. E você vê que são largadas. Largadas. Infelizmente, né? Aí é até o lance, a cobrança, né? Para quem, né, abandona, que se abandonam, né? Esse abandono. A vizinha que morava aqui, a minha casa aqui do lado, está abandonada. Ela tinha 3 filhos, ela cuidou dos 3 filhos sozinha. O marido largou ela sem dinheiro, sem pensão. Ela não entrou na justiça, sem pensão, sem nada. Sozinha. Ela acabou doente mental de solidão. Ela chegou a tacar fogo na casa dela. Quase que pegou fogo na minha. De solidão. Pra você ver. É E os muito 3 filhos dela? Não deu assistência nenhuma, né? nenhuma. Largaram, Meu uma filha Deus, que ingratidão. botou ela num sanatório aí, do Ingratidão, né? governo, pegou a pensão e ela ficou sozinha, largada. Largada, nem sei onde ela está. Sinceramente, nem sei onde ela está. Aqui onde eu moro tem um caso parecido também. Só que ela não tem filhos, essa senhora. Mas uma sobrinha que, de vez em quando, vinha, fazia a compra, fazia comida, deixava a comida aí por uns dias para ela pronta e depois sumia, não aparecia. Mas é uma senhora que não tem condições, mas já tem que botar comida no prato para ela, entendeu? Não tem mais condição de fazer comida, essas coisas. Mas Aí, é o que eu acho que felizmente, acontece. a clínica da família apareceu e fez uma denúncia. E a sobrinha foi chamada e obrigada a dar uma certa assistência. Então, o que ela fez? Passou a pagar uma vizinha com a pensão da própria tia, né? Passou a pagar uma vizinha para dar café da manhã, almoço e janta. Pelo menos a senhora come uma comida fresquinha feita todo dia. Aí você fala, né? Perdoai as nossas dívidas. Isso não é dívida que você tá pegando para a próxima encarnação? Você largar a tua É. mãe, né? É uma Contra senhora a Bom, dívida. nossa, É uma isso dívida é um contra a dívida. mandamento. Isso é um É, mandamento, né? é uma Abandonar o pai, senhora, uma honrar pai senhora e mãe. dívida. Mas aí você vê aí, essa dívida está encoberta por aquele véu, ou pela aquela névoa escura, que não deixa a pessoa enxergar a realidade. A realidade, no caso, seria o que ela deveria fazer e não está fazendo. Aí a pessoa fala assim: eu não faço mal a ninguém, mas não cumpre pelo menos com as suas obrigações, né? Porque eu acho que isso é uma obrigação, né? Mas está fazendo mal, né? Que é Está pior, né? fazendo mal. Tá É fazendo pior que é. muito mal, né? Muito mal. Está Né? É fazendo. aquela pergunta que a resposta é assim, né, que você não faz o mal, mas também não faz o bem. Não Então você adianta é tão nada. Acho que é culpado. 642, eu acho. É É você isso é tão mesmo. culpado. Não fazer o bem, não fazer o mal já é Não fazer deixar o de fazer bem o já bem, né? está fazendo mal, né? Pois É, é, não É, fazer o bem já está fazendo mal. é. é. Não, mas Complicado, né? o filho fala muito isso. Eu não tenho obrigação de parar a minha vida para viver a vida dos meus pais. Eu já escutei isso várias vezes. Ele Eu vai falo, Ué, crescer, mas os ele pais vai pararam a vida crescer. deles para criar os filhos, né? É, Esse mandamento honrar pai e mãe, lá na época de É Moisés já isso. tinha isso, né? Eles pagavam o tal do Corban, né? Que é uma espécie de sacrifício em dinheiro, para sair fora desse problema do cuidar do pai e da mãe na velhice. É impressionante isso, né? Dava o dinheiro para Deus, a ideia deles era paga a Deus para ele cuidar do teu pai, né? é, Isso é ótimo, né? Eu vou pagar a é, Deus para ele cuidar do meu pai, né? Jesus fala sobre isso, sobre o Isso é Corban. ótimo, né? Essa, Jesus essa, fala, é, chama. essa é ótima, né? é. Bom, Ô, vamos lá. Fran,
Essa Oi. frase aqui, ó, constitui parte de nossas provas terrenas as perseguições que os maus nos afligem. Isso daqui tem uma. Lembra um pouquinho aquele negócio, né? Assim, tipo, como é que é? O escândalo é necessário, mas ai de quem promova o escândalo. Isso mesmo. Lembra um pouco É isso isso aí. daqui. Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Tanto que quando às vezes nós fazemos o mal, nós temos uma dívida conosco mesmo e com o universo. Né? A pessoa que nós fizemos mal nos perdoa, vai embora. Mas a dívida continua. De alguma forma, nós vamos resgatar. E pode ser que alguém também nos faça o mal para a gente aprender, né? Ter que sentir na pele o mal que nós fizemos a outro, para a gente aprender e não fazer mais. Né? Então, isso aí está gravado. Está gravado e tem que ser sanado. Não importa se é agora, se é daqui 1000 anos, mas vai ter que ser sanado. Ah, que o outro que eu prejudiquei, então vai embora. Não tem problema. A dívida continua. O resgate é necessário. Né? Às vezes o mal não é do mesmo. Né? Às vezes pensa do obsessor que nós fizemos. Não, às vezes é outro mesmo. Que é o braço invigilante da lei, que vem nos fazer um mal. É o escândalo necessário. Vamos lá? Então vamos lá. Devemos, então, recebê-las sem nos queixarmos, como todas as outras provas, e não maldizer dos que, por suas maldades, nos rasgam o caminho da felicidade eterna, visto que nos disseste, por intermédio de Jesus, bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Olha só. Ele não fala sua maldade, não, gente. Suas maldades. Como nós merecemos mais que uma maldade, viu? Não uma só que a gente merece, não. Aí está falando aqui, ó. É exatamente o que está falando aqui. Bem-aventurados que sofrem, ou seja, aqueles que têm sede e fome de justiça. É esse que sofre pela justiça. Nós queremos a justiça, mas nós também somos devedores. Sim. Que situação, hein? Somos nós. Né? Então, essa Isso questão que aí. Quando eu entrei para o centro, eu escutei assim: nunca peça justiça, peça sempre misericórdia. Deve ser mais ou menos por esse caminho. É isso. Exatamente, porque nós precisamos de misericórdia. Justiça não somos nós que fazemos, né? São as leis que, né? Elas estão aí para isso. Né? Nos corrige, é a justiça. Vamos lá, Lisa? Vamos. Bendigamos, portanto, a mão que nos fere e humilha, uma vez que as mortificações do corpo nos fortificam a alma, e que seremos exalçados por efeito da nossa humildade. Bendito seja teu nome, Senhor, por nos teres ensinado que nossa sorte não está irrevogavelmente fixada depois da morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e de reparar nossas culpas passadas, de cumprir em nova vida o que não podemos fazer nesta, para nosso progresso. Olha só, para falar em cima, a mão que nos fere e humilha. É aquela historinha que o Zé Roberto adora, da vaquinha, né, Elisa? O Zé Roberto adora essa história da vaquinha e do bombeiro, né? O Zé, né? Que o cara tinha a vaca, se desfaz da vaca e a família toda progrediu, né? E o consábio deu um conselho, se desfaz da vaca. Eles estavam tão habituados a viver daquele leite da vaca que não ia para frente. Estava ali, todo mundo feliz com aquele pouquinho. Mas não evoluiu, não cresciam, nem materialmente, nem moralmente, estava ali preso naquilo. Aí o sábio falou, se desfaça da vaca. Aí eles tiveram que procurar outros empregos, outras formas de viver. A princípio, o que eles acharam? Que o sábio era maluco, fizeram a eles o mal. Anos depois, quando eles se viram numa situação excelente, pensaram, poxa vida, o sábio tinha razão. Né? Não foi mal. A gente vê o mal, entre aspas, que nos fazem, né? Como motivo de sofrimento, de dores, etc. Mas lá na frente, quando a gente estiver já num nível bem melhor, falar, graças àquilo ali,
né? Eu tropecei e andei mais rápido. E agradecer, de uma certa forma. Até a gente compreender isso, demora um pouco, né? Mas estamos resgatando. Nós estamos, o mal que nos faz, também estamos resgatando, reparando nossas faltas. Está tudo escrito aqui, né? Está em cima da Aurélia. Vamos ver esse último parágrafo aí. Assim, se explicam, afinal, todas as anomalias aparentes da vida. É a luz que se projeta sobre o nosso passado e o nosso futuro. Sinal evidente da tua justiça soberana e da tua infinita bondade. Tudo isso aí é trabalhado em cima desse perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos devem. Né? Porque isso é um ponto máximo mesmo da caridade. Tá? Com esse ponto máximo da caridade, nós vamos conseguir, quando nós chegarmos a isso aí, nós vamos conseguir passar por todas essas provas aí com mais facilidade. Nós já vamos estar num nível, né? Ele está falando aqui, assim se explica, afinal, todas as anomalias da vida, ou seja, o que vai acontecer, a gente já está preparado. Pode acontecer, pode vir. Gandhi, né? Falamos dele no início, né? Chico Xavier, quando vir, fala mal, critica, não sei o quê, tá tudo bem. Nem me ofenderam, porque eu não me senti ofendido, eu tenho minha consciência tranquila, que tudo aquilo. Tá? Então é isso aí, acabamos mais um item da prece dominical. Só faltam 2 itens, né? Os 6 e É, os 7. ver De se a gente repente, consegue semana que vem acabar a a gente semana tá. que vem. Né? Vamos ver se a gente acaba semana que vem, porque é 1,5 página, né? Não, 2 páginas praticamente. Na outra a Aí gente sim a já gente começa. faz a propaganda já do novo livro, Isso. que democraticamente foi escolhido O Céu e o Inferno, certo? A Elisa não queria opinar, não quis opinar, Elisa. Ai, ai. O franista é Então, provocador, garoto. Acabamos de ler um negócio provocando. Que Ô, deixa coisa. eu te perguntar uma coisa. Eu tenho sentido falta do Zé Roberto. Cadê Zé Roberto? teve isso, segunda, não, sexta-feira ele teve, ele foi Sexta-feira. hoje. Foi. Sexta-feira ele estava no estúdio. Não é o seu Roberto, não. É o Zé Roberto. Sexta-feira É, ele estava no estúdio. Oh, gente, foi? Eu estava no estúdio e não percebi isso.